Boa tarde, Mundo FG está no ar para te fazer companhia, com informação, com convidados para termos conversas importantes. Hoje a gente fala de solidariedade, de empatia nesse momento de pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? No dia 26 de março, a Universidade Federal de Goiás lançou a campanha UFG Solidária. O objetivo é apoiar grupos em vulnerabilidade social durante a pandemia. E para isso, a campanha conta com doações de qualquer valor, para reverter isso em produtos essenciais para manter a saúde dessas pessoas nesse momento. A gente vai entender melhor como é que funciona, como é que a campanha está acontecendo, a que pé que estamos nessa união de forças aí, com a professora Nara Costa, professora da Faculdade de Nutrição da UFG, integrante da comissão gestora da campanha. Boa tarde, professora, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço, em nome de todos os integrantes da comissão, por esse espaço para nós podermos falarmos um pouco a respeito dessa campanha tão importante. Bom, e falo também com a professora Carla Caetano, ela é professora da Faculdade de Enfermagem da UFG e coordenadora da comissão gestora da UFG Solidária. Boa tarde, professora Carla, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Letícia, boa tarde, Nara, Jenny, a todos que estão nos acompanhando. Realmente é um prazer estar aqui e falar um pouquinho mais sobre essa trajetória da ação UFG Solidária. Agradeço também a Jenny, a nossa intérprete de Libras, é muito importante ter você aqui com a gente também, Jenny, obrigada. Bom, professora Carla, eu queria começar com você, para você contar para a gente como é que surgiu a UFG Solidária. A gente vê que a Universidade Federal de Goiás está tomando várias ações nesse momento de pandemia para apoiar a sociedade, seja no diagnóstico, seja levando informações de futuro da pandemia aqui no estado, e também com essa ação mais que ultrapassa o campus, digamos assim, né, que é a chamada ação de extensão da universidade. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi o início? É realmente como você falou, Letícia, a UFG ela está fazendo várias ações de enfrentamento à Covid, e a UFG Solidária, ela partiu de ações que já existiam dentro da UFG. Então nós temos vários projetos de extensão que são desenvolvidos com população em situação de vulnerabilidade, e então professores da UFG se reuniram e pensaram que nós teríamos que fazer algo para assistir essas populações durante esse período de pandemia da Covid-19. Bom, a campanha foi lançada dia 26 de março, com um programa especial dedicado a isso aqui na TV UFG. De lá para cá, professora Nara, como é que está acontecendo tudo, assim, no sentido das expectativas? Elas estão sendo alcançadas? Estão sendo alcançadas e estamos trabalhando bastante para isso. Então, nós temos a intenção de manter a assistência de forma contínua a todos esses grupos em situação de vulnerabilidade, porque imaginamos que a crise econômica ela vai permanecer ainda por um certo período. Então, a intenção da campanha é oferecer essa ajuda de forma constante. Eu comentei no início que são grupos em vulnerabilidade social. Professora Carla, o que significa isso? Quem são essas pessoas? Professora, o seu microfone está desligado. Acontece. É verdade, acontece. Então, esse termo de vulnerabilidade social, ele se refere, né, a grupos de pessoas com poucos recursos financeiros, de moradia, de educação, baixo acesso e poucas oportunidades para o seu desenvolvimento enquanto cidadão. Então, existem várias pessoas que estão nessa condição aqui em Goiás, são grupos que já são assistidos pela Universidade Federal de Goiás, que são moradores de rua, imigrantes e refugiados, população LGBT, a Nara também pode me ajudar, a população calunga. Isso, exatamente. Temos os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de moradia mais comprometida, como invasões, por exemplo, os catadores de material reciclável. Então, são vários grupos que realmente estão precisando ainda mais de auxílio nesse momento. Exatamente.
E uma dúvida, como é que é decidido para onde vão as doações? Como é que esses grupos são selecionados? A comissão gestora, ela é composta por 9 integrantes da UFG, somos professores técnicos administrativos que compõem essa comissão. E essa comissão, ela é responsável por verificar, então, os critérios, né, desses projetos de extensão e projetos sociais, e a partir dessa comissão são, então, decididos os projetos que receberão essa doação. Mas é importante informar que nós temos critérios. Quais são os critérios? São projetos de extensão vinculados à UFG e projetos sociais que, de certa forma, são certificados pela comunidade UFG. Bom, aconteceu um exemplo interessante, né, professora Nara? Eu até acompanhei de perto porque eu vim fazer a cobertura de como a campanha acabou trazendo uma certa parceria entre universidades federais, porque havia um projeto de extensão vinculado à UFG, depois que houve a mudança para a Federal de Jataí, ele passou a ser vinculado à UFJ, mas tudo bem, não é isso que é o critério, né? O critério é ajudar as pessoas, o principal, né? Exatamente. E o que nos levou a manter também essa parceria, Letícia, como a Carla falou, um dos critérios são projetos de extensão desenvolvidos pela UFG. E esse projeto atendido também pelo grupo da UFJ, ele é desenvolvido por um professor que já há muitos anos trabalha com esse grupo, que desenvolve o atendimento psicológico em uma determinada população vulnerável. Então, era um projeto já muito bem estabelecido e que vinha de longos anos, antes mesmo de haver essa alteração e esse desmembramento. Então, é muito importante e foi essencial, né? Porque eles estavam precisando muito, você acompanhou o dia da entrega, então é muito legal observar essa união, né, entre os professores, as instituições e todas as regionais do estado, então é muito bom a parceria e o envolvimento de todos. Professora Carla, agora que a gente já tem aí mais de 2 meses de campanha, as próximas etapas, qual que é a ideia? É a doação chegar a novos grupos ou é manter as doações para os grupos que já receberam? Porque a gente fala de alimento e produto de higiene, são coisas básicas que acabam, né? Na verdade, eles saciam ali um período de tempo específico, né? Exatamente, Letícia. A intenção é que essas doações sejam periódicas para esses grupos. A UFG Solidária, ela está atendendo cerca de 2.000 famílias, 11.000 pessoas em situação de vulnerabilidade, e o nosso objetivo não é retornar uma única vez. Nosso objetivo é que essas doações sejam periódicas, e é com isso que nós estamos querendo, então, enfatizar a nossa campanha, mostrar a necessidade desse grupo, e como que nós precisamos retornar, né? Assim, a crise, ela está aí, nós estamos vivendo esses momentos de dificuldade, principalmente econômica, e nós precisamos voltar a esses lares. Bom, nós vamos para um intervalo bem rápido, ainda tem muita conversa aqui para a gente entender melhor a campanha. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Mundo UFG está de volta, hoje com a professora Nara e a professora Carla, as duas da comissão gestora da campanha UFG Solidária, que arrecada doações para levar alimentos e produtos de higiene até pessoas em vulnerabilidade social. Vamos entrar em mais detalhes de como é que essas doações chegam, professora Nara. Como é que elas saem aqui da UFG e chegam até as pessoas? Então, Letícia, nós trabalhamos em etapas. A 7ª etapa da campanha, e cada etapa, ela abrange um determinado grupo, número de grupo ou de instituições, a depender do número
possível, né, de cestas adquiridas baseado na arrecadação prévia em dinheiro, e aí é feito o contato com os representantes desses grupos, feito um agendamento prévio, um dia e horário estabelecido, respeitando todas as recomendações, né, de distanciamento, de segurança, uso de máscara, álcool em gel, fazer com que essa entrega aos representantes ocorra da maneira mais segura possível. Então, disso, dessa logística, elas vêm e recebem no campus da UFG e levam as doações para as pessoas que elas representam. E para ter essa comprovação, todas as entregas, elas são Professora Nara? Acho que ela caiu. Você quer que eu complete? A gente, por favor, cara, enquanto a gente retoma a conexão com a Nara. Então, acontece também. Então, só finalizando a fala da Nara, todas as vezes que, para finalizar essas doações, sempre nós temos um representante da UFG que muitas vezes vai até o local e todas essas doações estão no nosso site da transparência. Então, essas pessoas, elas assinam um recibo para nós, essas instituições, né, esses membros que representam essas instituições, e também registram, né, essa etapa de entrega. E é muito gratificante. É gratificante para esses grupos em situação de vulnerabilidade que está recebendo, para esses membros de instituições que assistem essas comunidades, para os professores, técnicos administrativos que, de certa forma, desenvolvem projetos com essa comunidade e para nós, que estamos planejando, estamos vendo essa ação acontecer. Professora, você que é da faculdade de enfermagem, né, da área da saúde, eu fico pensando como é que é importante questões básicas para a gente manter a saúde, porque a gente está num momento que nunca vimos, né, professora? Nós nunca vimos algo dessa magnitude, uma doença que se espalha tão rápido e está em todo lugar. Como é que os alimentos que chegam, tem também um outro pacote que é mais para a higiene das pessoas? Como é que você vê que isso contribui para a gente manter a saúde de quem recebe as doações? Na verdade, Letícia, essa ação, depois que nós, assim, planejamos e estamos em execução, a gente percebe que é uma ação que ela deveria não findar com essa pandemia, ela deveria realmente continuar. Por quê? Porque trata-se de grupo em situação de vulnerabilidade, já eram grupos que precisavam desse apoio. Eu, por exemplo, como professora da enfermagem, sou enfermeira, meu grupo de pesquisa desenvolve vários projetos de extensão com grupos em situação de vulnerabilidade, desde 2010 que nós estamos nesse enfrentamento. Não é a Covid, mas é esse enfrentamento a dificuldades de acesso à saúde e várias outras situações que esses grupos passam, né? Então, são várias situações que nós estamos fazendo nesse caminhar. Nós já atendemos mais de 15 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, que por ter essas características vulneráveis, atinge a saúde. No meu caso, nós trabalhamos com foco em infecções sexualmente transmissíveis, mas nós poderíamos elencar aqui várias situações que grupos em vulnerabilidade social estão mais susceptíveis. Então, essa ação, a UFG Solidária, que leva alimentos para esse grupo, é muito importante nesse momento, é essencial. Mas ela deveria ser uma ação que poderia continuar. Essa pandemia, ela está nos mostrando que nós podemos chegar a grupos de outras formas. E esse grupo está precisando agora, mas eles continuarão precisando. Não, esse grupo ele não se tornou vulnerável pela pandemia, mas a situação agravou pela pandemia. Então, nós estamos repensando diversas situações com essa ação, estamos, assim, muito felizes e emocionados por saber como que está tocando, né, diversos membros da sociedade, como que essas doações estão chegando até nós e que nós então, temos essa responsabilidade de fazer chegar nesses grupos que estão precisando.
Você tocou numa palavra que eu acho que é muito importante, que é a questão da responsabilidade, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa que talvez não conhece o tripé, o famoso tripé universitário. Um dos aspectos da universidade é a extensão. Ela sair do campus, ela ir para a sociedade de fato. Então, na verdade, é uma responsabilidade, né, da universidade, professor. O que Exatamente, são os projetos de extensão? exatamente, é uma responsabilidade social. Então, eu como professora, eu tenho esse orgulho de falar que eu desenvolvo o ensino com os meus alunos de graduação, meus alunos de pós-graduação. Eu desenvolvo a pesquisa, estou ali investigando situações que ainda não se tem uma resposta, que possam colaborar, então, com a ciência e com a vida das pessoas, mas também eu levo a extensão. Eu levo atividades que vão além do ensino e da pesquisa. Eu levo educação em saúde, eu levo testagem rápida para as pessoas. Então, nós tentamos levar para a comunidade, no meu caso, para grupos em situação de vulnerabilidade, mais do que eu ensino na sala de aula, mas que esse ensino ele se repercute, então, para a comunidade. Isso é a extensão universitária, isso é a responsabilidade social que nós temos enquanto instituição pública e gratuita que somos. Muito importante esse esclarecimento, né? Olha, a gente vai para um intervalo rapidinho, já voltamos, não sai daí. Mundo FG está de volta. Antes de mais nada, antes de conversar aqui continuar aqui com a conversa, eu quero te convidar para fazer a sua doação para a campanha UFG Solidária. Vou falar aqui o número da conta, é uma conta corrente do Banco do Brasil, a agência é 12724 e o número da conta é 477893. É muito importante, você precisa mesmo se identificar na hora de fazer a doação, seja transferência ou depósito. Professora Carla, por que essa informação é muito importante? Por que a gente precisa saber de onde, de quem está vindo a doação? Na verdade, Letícia, todas as doações, nós não, fazemos a exposição de quem está fazendo a doação, mas a identificação é importante pela transparência, né? Nós precisamos que essa doação seja transparente, que todas as pessoas tenham acesso ao montante de dinheiro que está sendo doado, e isso foi uma das questões que nós discutimos desde o início, como que nós tornaríamos, então, essa ação solidária transparente. Por meio dessa preocupação, nós fizemos, então, uma parceria com a RTVE-UFG, que, então, é a entidade responsável por receber todas as doações. E se vocês tiverem, então, interesse, acessem o nosso site, www.ufg.br/UFG Solidária. Nós temos um link da transparência. Clicando, encaminhado diretamente para o nosso site da transparência, que é tudo abastecido pela RTVE. E é interessante também falar, Letícia, o motivo pelo qual nós não optamos por receber os alimentos, né, e sim dinheiro para reverter em alimentos, mas tudo é devido a essa pandemia e que a restrição social, o isolamento social é tão enfatizado, nós então também levamos em consideração o fique em casa e colocamos as doações em dinheiro para esse momento. Bom, professora Nara, a campanha UFG Solidária parece que acabou inspirando outras ações de empatia, de solidariedade aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Exatamente. O espírito de solidariedade, ele tem sido estimulado e nós estamos acompanhando o desenvolvimento de várias campanhas, tanto para nos auxiliar, quanto também para propagar esse tipo de ação, né? Então, dentro da própria UFG, nós temos várias faculdades, cursos que estão desenvolvendo campanhas para mobilizar as doações para a UFG Solidária, então, seja com egressos, com funcionários, então, isso tem sido fundamental para a gente, o apoio de diversos cursos,
Tivemos também, por algumas faculdades, o desenvolvimento de campanhas para a produção de máscaras. Essas máscaras elas foram revertidas para os alunos da UFG com uma condição de renda menor, que não tinham como adquirir essas máscaras, que é uma proteção tão importante e necessária nesse momento. E nós também estamos servindo, né, como inspiração, apoio para outras universidades. Então, recentemente, nós fomos procurados pela Universidade Federal do Cariri, que é uma universidade que fica no interior do estado do Ceará, e eles tinham a intenção de desenvolver uma campanha voltada para a região deles, que também necessita de muito auxílio, mas eles estavam com um pouco de dúvida, dificuldade de como colocar isso em prática, como fazer isso de uma forma transparente, segura, pensando que fazemos parte de um órgão público, então é muito importante a seriedade do trabalho. E então eles ficaram sabendo da nossa campanha e entraram em contato com a Carla, a coordenadora da comissão, e eles receberam suporte, apoio, né? A Carla pôde passar para eles um pouquinho do que nós fizemos, como que a campanha funciona, os critérios, como administrar essa arrecadação, distribuir de uma forma segura, transparente. Então, nós ficamos muito felizes, e aqui em primeira mão, né, a gente pode comentar já, o envolvimento também de projetos de extensão. Então, o projeto de extensão da nutrição, ele vai nos fornecer um sal de ervas, e esse sachê de sal de ervas, ele vai ser doado junto com as cestas, e também com uma receitinha. Ele é mais barato, mais saudável que o sal comum, e traz vários benefícios para a saúde. Hoje a gente vê um aumento aí da questão de presença de comorbidades, né, mais específico a hipertensão arterial. É uma forma de trazer um carinho, algo diferente, e também ajudar na educação dessas pessoas, né? Importante também destacar que a cesta, né, os kits que nós doamos, eles são compreendidos por uma cesta básica e também por um kit de higiene, que é composto por sabão e sabonete, para ajudar na higiene, na limpeza das mãos, da casa como um todo. E também nós temos um folder explicativo sobre o que é a COVID, quais cuidados, a importância do uso de máscara, lavagem das mãos. Então, nós, além da doação material, nós estamos trabalhando a questão da educação e da conscientização nas diversas formas. Nara, e eu quero só completar essa informação, que eu acho ela muito importante. Esse folder educativo que nós construímos, eles foram validados por população em situação de vulnerabilidade, e nós fizemos também a tradução para línguas estrangeiras, e nós enviamos para vários refugiados e imigrantes que estão no nosso estado. E o que foi bem legal também é que, ao enviar por meio digital, esses folders de comunicação em outras línguas, nós recebemos vários feedbacks de representantes falando que encaminharam esse folder para outros estados, que também tem haitianos, venezuelanos e outros grupos que também precisam desse tipo de informação correta e informação, de certa forma, que comunica e explica na língua deles. Eu queria saber a opinião de vocês do que a gente viu aí que até uma outra universidade buscou entender como é que essa campanha é feita. O que de experiência que a UFG já tem, de trabalhos desenvolvidos, permitem a gente conseguir fazer uma campanha dessa com sucesso num tempo em que todo mundo tem que ficar ao máximo em casa? Então, Letícia, como nós falamos, nós somos um grupo de professores que já desempenhamos projetos de extensão com a comunidade, nós já estamos na comunidade, nós já conhecemos a realidade desses grupos em situação de vulnerabilidade e nós já temos essas parcerias estabelecidas.
Isso foi fundamental para o planejamento dessa ação e para a execução dessa ação. Então, esse mapeamento, esse contato com a comunidade, esse diagnóstico prévio foi fundamental para o sucesso que está tendo, né, essa ação, que é a UFG Solidária. A sua visão, professora Nara? Concordo plenamente com a Carla, né? A estrutura prévia ela já estava muito bem estabelecida, né? Então foi apenas uma união de forças, e eu gostaria aqui de destacar o nosso agradecimento à nossa pró-reitora de extensão, a professora Lucilene, e também à fundação da RTVE, representada pelo Michael, que faz parte da comissão, e eles estão sendo fundamentais, tanto nos aspectos mais técnicos em relação à estrutura do site, à prestação de contas, mas também nesse engajamento na divulgação da campanha e em todas as formas possíveis, né? Como a Carla falou, nós como professores já tínhamos uma experiência em relação aos grupos em situação de vulnerabilidade, mas o aspecto técnico, em como administrar, como conduzir, então teve uma participação muito importante, e fica aqui o nosso agradecimento à Fundação RTVE e à professora Lucilene. Letícia, eu também queria fazer uma complementação, que eu acho que é interessante a gente falar, que esse trabalho, ele vai além, assim, das salas de aula, né, ele não é um trabalho tão formal, né, de nós professores, é uma extensão um pouco diferente, então, na verdade, nós estamos de corpo e alma nesse projeto. É um grupo, sempre quando nós fazemos as nossas reuniões, sempre é com muito prazer, sempre quando nós sabemos que entrou dinheiro, foi revertido para cestas, podemos fazer a doação para novos grupos, a gente sempre comemora muito, né, o nosso grupo sempre comemora muito de saber que nós vamos poder, então, agora ir para novos grupos ou voltar para aqueles que estão precisando. Isso é muito contagiante, é tão contagiante que nós recebemos uma outra professora agora, da Faculdade de Comunicação da UFG, que vai nos auxiliar, então, nessa questão de comunicação, de divulgação da nossa campanha, porque, na verdade, nós estamos aqui em prol das arrecadações. Então, nós precisamos, de fato, enfatizar isso para a população, que nós precisamos desse apoio solidário nesse momento, porque nós garantimos com muita responsabilidade que está chegando para aqueles que precisam nesse momento, e que precisam muito. Você comentou, professora, que a campanha depende das doações de nós, né, da sociedade. O que vocês observam, assim, da tendência das doações? As doações continuam chegando tanto quanto no início? A gente precisa de mais apoio? Como é que está? Essa foi até uma discussão da nossa última reunião, né, Nara? Nós fizemos, assim, um diagnóstico de como que estava a oscilação das doações. De fato, no início da campanha, nós tivemos um valor maior em dinheiro doado, mas isso já era esperado. Nessas últimas semanas, nós também tivemos um número maior, mas isso se deve muito a essas campanhas que a Nara frisou, de professores que se movimentam dentro da sua faculdade. Nós tivemos o caso de um professor em específico da faculdade do Instituto de Física da UFG. Ele fez uma campanha entre os professores, cada professor fez a doação de um valor referente a uma cesta, e reverteu esse dinheiro para o UFG Solidária, e isso foi muito bacana. Iguais a essa situação, tem várias outras campanhas que estão acontecendo, na Faculdade de Nutrição, Faculdade de Odonto, e várias outras faculdades, que seria até difícil eu nomear todas aqui, mas são essas campanhas em específicos e bem individuais que nós estamos observando que faz essa oscilação de um crescimento de doações nesse período, desde o início da campanha. Então, a gente precisa sempre reforçar, né? Exatamente. Bom, nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho, já voltamos.
estamos de volta com o Mundo UFG, contando hoje com a presença da professora Nara, da professora Carla e da nossa intérprete de Libras, a Jenny, para falar da campanha UFG Solidária. A campanha já alcançou em mais de 2 meses. Eu queria saber, professora Carla e Nara, qual que é a impressão que vocês estão tendo, lidando aí com essas famílias que recebem as doações? Claro que lidando, quando a gente fala lidando em tempos de pandemia, é com todo cuidado, toda segurança, né? Mas no sentido assim, qual que é a impressão que vocês têm dessa situação, desse momento para essas pessoas? Nara, sou eu? Estão me ouvindo? Pode ser a professora Carla, diga lá, professora. Então, como nós falamos no início, né, esse grupo de vulnerabilidade social, nessa situação de vulnerabilidade social, são grupos que estão com poucos recursos financeiros, de moradia, de educação, mas que nessa situação de pandemia se agravou. Então, eles já viviam em uma situação de vulnerabilidade, mas, de fato, o que a gente observa, prestando assistência a esses grupos, a essas instituições que estão lidando diretamente com esses grupos, é que eles estão realmente precisando. A campanha UFG Solidária, ela é precisa, ela é necessária, e é por isso que a cada dia nós estamos, assim, entusiasmados em continuar nessa campanha, em continuar informando vocês o quanto que está fazendo a diferença essas cestas básicas na vida dessas famílias. São famílias numerosas, são famílias que está faltando alimento diário, e que isso agrava a condição de saúde dessa família e os tornam mais susceptíveis a várias infecções, como infecções transmissíveis, que no caso é a Covid-19, né? Exatamente. Como a Carla bem disse, nós cada vez mais temos certeza da importância da campanha e de todas as outras campanhas que estão sendo desenvolvidas no Brasil e em outros países como um todo, porque a condição de muitas famílias que já era precária, ela se intensificou de uma forma negativa, muito intensa, apesar desse período aí recente, né, da pandemia que nós estamos acompanhando, mas o número de pessoas que estão morando na rua aumentou, muitas famílias perderam a renda que era pequena. Então, nós estamos acompanhando, vendo relatos e vendo situações onde as pessoas estão, assim, na última lata de arroz, realmente, dentro de casa, crianças, idosos, gestantes, passando pelas mais diversas privações, seja de alimento, de condições sanitárias adequadas. Então, tem sido um estímulo poder ajudar de alguma forma, mesmo que pontual. A gente sabe que não resolve por completo a situação social desses indivíduos, mas é uma tentativa. E nós acreditamos que, de pouquinho em pouquinho, nós fazemos a diferença, porque, às vezes, para a gente, uma cesta básica não faz tanta diferença. Para essas pessoas que estão ali no último alimento, na última porção do alimento, quando eles recebem essa doação, é uma alegria imensa, que nos enche de força e de vontade de trabalhar mais e poder ajudar mais para eles. Então, reforçando a necessidade que as doações permaneçam e que todas as pessoas ligadas ou não à universidade possam, nesse momento, fazer qualquer tipo de doação, não precisa doar o valor inteiro em uma cesta básica, qualquer valor ajuda. Nós ficamos muito agradecidos e principalmente as famílias que estão sendo beneficiadas. É importante a gente falar também de quão longe as doações chegam, né? Porque longe a partir do ponto de vista aqui de Goiânia, que é onde o projeto tem a sede, digamos assim. Mas, professora Carla, você comentou aí dos números de famílias, de pessoas que já receberam. A gente também tem várias cidades onde essas doações já chegaram, né? De Goiás. Exatamente, Letícia. Esses alimentos, eles estão chegando naqueles grupos que estavam sendo atendidos por esses projetos de extensão. E nós temos, então, projetos de extensão que estão sendo executados em Itumbiara, em Iaciara, na cidade de Goiás, Posse, Trindade,
Professor Jamil. Então, são várias as cidades que existem projetos de extensão e que nós queremos, muitos já receberam, mas ainda nós estamos nessa luta, né, de levar esses alimentos para esses outros projetos que ainda não foram atendidos. A gente comentou em algum dos blocos anteriores com a professora Carla a questão da importância desses alimentos, desses produtos, para manter a saúde, né? Ela, como enfermeira, pôde explicar para a gente a importância disso. Professora Nara, você é da área de nutrição, qual que é a importância da alimentação num momento como esse? É muito grande, né? Imensa, difícil até da gente mensurar. Então, o direito à alimentação segura. Acho que a gente teve um pequeno probleminha com a professora Nara. Enquanto a gente retoma a conectividade com ela, professora Carla, quais que são os planos para o futuro da campanha? Você comentou que é uma campanha que, pelo que vocês estão vendo, poderia continuar aí, mas como que é o planejamento agora? A gente depende do que para continuar? Letícia, a gente depende de doações nesse momento, né? Então, enquanto esse período de crise econômica causado por essa pandemia que nós estamos vivendo estiver vigente, nós queremos estar junto com essas comunidades. E para isso nós precisamos somente da doação, porque nós temos boa vontade, nós temos um espírito coletivo, solidário, e estamos garantindo que, de uma forma muito responsável, essas doações cheguem até essas famílias que estão precisando de nós agora. Muito importante. Eu acompanhei algumas entregas e eu achei interessante um ponto, professora. Eu fui até uma comunidade quilombola, uma comunidade rural quilombola. Aprendi muito lá, achei muito interessante, conheci muitas pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo tomando cuidado, mas eu achei interessante a organização deles mesmos na hora de receber a doação. A gente vê aqui toda uma organização da própria campanha da UFG, de entregar e ter ali a assinatura de quem pegou a doação e vai levar, mas eu vi lá também que eles têm um sisteminha de inscrição, de pessoas que querem receber a cesta, e aí a pessoa responsável organizava essa entrega, a pessoa ia lá, recebia pessoalmente. É interessante ver como é que esses grupos também eles se organizam para receber isso e distribuir da melhor forma, né? Exatamente, Letícia. E isso é possível porque existem membros, né, da sociedade civil que trabalham junto com eles, que no caso são essas parcerias já estabelecidas com a UFG. Então são grupos que já estão assistindo essas famílias, esses diversos indivíduos há muito tempo. E eles conseguem fazer essa organização e identificar entre aqueles grupos, né, quais são os mais necessitados. E tem também a organização dos próprios grupos. Eu vi lá na comunidade quilombola o próprio grupo se organizando para ver os moradores que receberiam, enfim. É uma força-tarefa mesmo, né? Exatamente. Bom, professora Nara está de volta com a gente. Professora, conta para a gente a questão, então, da importância da alimentação equilibrada e de qualidade nesse momento. É essencial, né, Letícia? A nossa legislação, a nossa Constituição, ela prevê o direito de todos os brasileiros, todos os indivíduos ao acesso à alimentação segura, de qualidade. Isso é um direito básico, mas que, infelizmente, nós vemos que grande parte da população não tem esse direito assegurado. Então, a alimentação, ela traz um caráter de saúde muito importante, porque nós sabemos que para o crescimento do indivíduo, para a criança ter um adequado desenvolvimento, seja intelectual, físico, motor, a questão de proteção quanto ao sistema imune, a melhora do desempenho físico no trabalho. Então, a alimentação, ela atua em várias vertentes fisiológicas que trazem benefício. A partir do momento que o indivíduo ele fica privado disso, o organismo passa a ficar mais suscetível a várias comorbidades, várias patologias. Nós temos crianças que acabam tendo um crescimento, um desenvolvimento prejudicado.
e, por consequência, também nós vamos ter, né, a criança que passa por privação de alimento já na infância, como que ela vai conseguir aprender, frequentar a escola, manter um raciocínio? Então, nós precisamos trabalhar, sim, muito na questão alimentar, porque traz dignidade, é um direito de todos, e é uma das formas essenciais para a prevenção de doenças relacionadas à saúde, né, privação, de maneira que vai ser um investimento muito importante no setor de saúde pública, né? Então, tratar a doença, tratar as patologias tem um custo muito maior, isso também impacta na menor qualidade de vida e na sobrevida dos indivíduos. Então, é um trabalho essencial que deve ser garantido e oferecido em todas as fases da vida. Bom, então, reforçando mais uma vez, para você que quiser doar, quiser contribuir, qualquer valor é muito bem-vindo para a campanha, como as professoras já comentaram. Vou falar de novo o número da conta, é uma conta do Banco do Brasil, agência 12424, conta corrente 477893. Não esqueça de identificar o seu nome na hora de fazer a transferência ou depósito, por essa questão aí de transparência que é tão importante para a UFG nesse momento da campanha. Nosso tempo está acabando, eu queria então pedir para cada uma das professoras reforçarem o pedido de doação, mandarem uma mensagem final aí para a gente conseguir continuar levando essas doações para quem precisa. Bom, então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao engajamento de toda a população do Estado, a todas as doações que nós já recebemos. Então, nós ficamos muito surpresos com a participação da sociedade, e diante de toda a necessidade, nós sabemos que a participação tem sido grande, mas a necessidade dos grupos vulneráveis é muito maior. Então, mais uma vez, nós pedimos a vocês, quem puder, contribua qualquer valor, qualquer quantia, porque você vai estar ajudando a levar o alimento e também alguns recursos mínimos de higiene para a população mais vulnerável do nosso estado. Bem, a Nara fez um agradecimento muito especial e, na verdade, eu acho que eu tenho que potencializar esse agradecimento. Quero dizer que a nossa comissão, essa ação UFG Solidária, ela só foi possível ser criada e está sendo executada porque nós estamos recebendo doações da população. É muito gratificante saber que essa ação é solidária, nós estamos tocando as pessoas, mostrando a necessidade de grupos mais vulneráveis nesse momento, e é isso, nós pedimos para que vocês continuem doando. A nossa ação UFG Solidária, ela vai continuar enquanto nós tivermos doações, porque grupos em situação de vulnerabilidade, pessoal, nós temos muitos. A UFG Solidária, infelizmente, ela não consegue atender a grande demanda que nós temos no nosso estado. Ela é imensa, mas nós queremos, entre aqueles que estão sendo assistidos por nós, que nós consigamos, então, dar periodicamente o mínimo que é necessário, né, assim, o mínimo que é garantir essa alimentação tão segura e de qualidade, que, como bem a Nara frisou, é um direito de todos. Bom, muito obrigada, professora Nara, professora Carla, a Jenny também pela companhia aqui. Muito obrigada a você de casa também por participar dessa conversa com a gente, por nos fazer companhia, nos deixar te fazer companhia também nessa tarde. Mundo UFG está de volta semana que vem, de segunda a sexta, às 4 da tarde. A gente conta com a sua companhia. Até a próxima!